E assim, o que inspirou a escrever sobre Tamar? Vamos chegar para um livro, né? É um assunto antigo. Primeiro porque considero uma das histórias mais tristes da Bíblia. Dramática, um drama assim. Muito triste. Uma violência dentro de casa, né? Sim. É assim, uma história muito, muito triste. E chamou muito a minha atenção porque as pessoas não falam muito sobre ela. Sabe? Não sei se porque na visão de alguns termina ali de forma triste, mas eu convido você a comprar o livro e ler para pensar diferente. Eu já faço um convite aqui para você que está nos assistindo, viu? Entre em contato, deixe seu Instagram para quem quiser, ou entre em contato no nosso aqui, a gente passa para eles a informação, faz esse trâmite. Vocês vão se surpreender com a história. O nosso Instagram é Saradanit Oficial, tá? Procura lá, também o nosso canal no YouTube, Missionária Saradanit. Vai ser um prazer ter você nas nossas redes sociais. Vamos fazer assim, eu vou atualizar depois a descrição do vídeo e vou adicionar o link do Instagram dela para vocês também terem acesso e conquistar o seu livro também. Sim. Eu vou aproveitar aqui logo a oportunidade e agradecer a Moda Bless, que mais uma vez está nos patrocinando. Quero agradecer e falar a você que procura t-shirts, camisetas. Ela trabalha com identidade, propósito e conexão. É uma loja que ela representa a marca Presente de Deus com camisas do PP ao XGG, por franzininho e por cheinho. E como já disse em outras vezes, se a camisa ficou folgada, ela tem costureiras preparadas para apertar, ou se for o contrário, ela também encomenda segundo a sua necessidade. Voltando aqui, podendo nos contar um pouco mais sobre a história, o que os leitores vão encontrar no livro de Tamar? Ai, gente, pelo menos quem já teve a oportunidade de ler diz que misturam uma série de sentimentos. Da raiva, da vontade de encontrar Minon e esganar ele. Assim, é uma mistura mesmo de emoções. A gente vê a sensibilidade da Tamar, a pureza dela em querer ajudar o irmão, ser solícita, ser obediente ao pedido do pai, enquanto só tem alguém planejando, arquitetando de forma patológica, doentia, um ato tão asqueroso. Sabe, assim, o que mais vai nos dando na história é isso. Como ele calcula isso tudo com a ajuda do primo. Foi estudado. Sim, pra chegar. Isso aqui não é um pecado, tá, gente? Pecar é errar o alvo, no grego. É aquele alvo que você não queria errar, e você errou. É o que nós chamamos de falha. Tá no trânsito, se chateou, soltou um palavrão. Eu não planejei aquele ato. Mas existe uma diferença entre pecar, transgredir e a iniquidade. O transgressor, a palavra transgredir é aquele que mira o alvo errado de propósito. Então ele sabe que é pecado, ele agenda o pecado, ele planeja o pecado, ele executa o pecado. Ele é um transgressor, mas ele sai do campo da transgressão para o campo da iniquidade. Porque a iniquidade significa aquele que se curva, aquele que toma uma postura, um estilo de vida a partir dessa prática. Então ele passa ali, ultrapassa os 3 limites moral do homem. Então veja que ele planeja o ato junto com o primo dele. A Bíblia diz que ele é sagaz, ele é perspicaz. Um erro compartilhado, né? Isso. E aqui eu deixo claro, cuidado com um amigo Jonadab, viu? Que apoia você no erro, que encobre os teus erros, que diz que você estava quando você não estava, que diz que você falou quando você não falou. Cuidado com Jonadab, porque ele está te levando para o precipício. Então, a história de Tamar é isso. Ela vai na inocência, mas na verdade tem um lobo esperando ela. Ela está indo para um sepultamento, mas ela nem pensa que é ela quem vai ser sepultada. Tá? Verdade. Já deu vontade de ler o livro, gente. Já vou garantindo, viu? Vou ficar com o meu. Ok. Quais foram assim, os principais desafios em escrever esse livro? Ter muito cuidado. Primeiro, de não ser omissa, de não calar a voz de Tamar, mas ao mesmo tempo de não criar uma arma para as pessoas de má fé, Veja, escrever, né? Você escreve com uma intenção. Quem vai interpretar pode tomar linhas bem distintas daquilo que você queria dizer. Então, o meu cuidado é não dar armas para os maldosos, mas não ser omissa a um ato tão brutal e cruel. Então, eu busquei em Deus
o equilíbrio. Confesso, gente, queria rasgar o verbo mesmo. Queria fazer algumas, sabe, cutucar. Ia colocar Bitão na cruz. Não pode, tem que dar freio, tem que ter cautela. É muita responsabilidade falar de um assunto tão complexo, porém tão necessário. Tá? E recorrente nos nossos dias. Muito, infelizmente. É algo que até, vamos dizer assim, tem gente que passa pela mesma situação de Tamar e não tem nem coragem de se expor. Sim. Por causa da vergonha E o pior não é a vergonha, é de não ser ouvida e, se for ouvida, ser silenciada, que é o pior. Pior do que o ato, eu não posso aqui usar as palavras, tá, gente? Vocês sabem que o YouTube, eu não posso usar as palavras, o livro vai abrir o verbo, mas aqui eu não posso usar as palavras. É pior do que o ato, que a não faz com Tamar, é o ato de Absalão, que diz, cala-te, é teu irmão. Até quando a vítima vai ter que se calar? E o filhinho do papai vai ser protegido? E o príncipezinho vai ser guardado? Até quando? Verdade. Até quando as patentes, as posições vai proteger esse tipo de pessoas cruéis e perversas? E a vítima tem que se calar. Então, são questionamentos muito fortes. Eu acho que calar alguém, calar uma vítima ainda é pior do que o ato. O erro aconteceu entre os dois, né? Os dois primos, que começaram o erro, não, né? Como você diz aí, é algo planejado. Sim. Né? E ele continua até depois do ato, continua rendendo isso, trazendo, vamos dizer assim, traz uma opressão maior para ela. Sim. Né? Porque após o ato, ele a descarta como um copo descartável que nada serve. Ele não é homem. O que ela queria é, olha, se você tivesse me pedido a minha mão ao pai, ele te daria. Ela tenta encontrar um caminho ali. Claro que dentro da lei mosaica, um incesto era proibido. Não podia um casamento entre irmãos. Ainda que meio-irmãos. Não podia. Isso. Mas ela está tentando trazer a ele a razão, a consciência. Não faça tal loucura. Depois que ele faz a loucura, ela diz, ainda, o teu ato ainda é pior do que o primeiro. O que serei eu em Israel e o que vai ser você? E aí o texto diz que ele manda o moço jogar a porta fora. Uau. Ela é considerada uma mulher pior do que uma mulher, uma meretriz. Porque a meretriz, ele foi lá e pagou pelo ato. Ela foi... Tá, não é um crime, não é um pecado, no sentido da cabeça dele, se ele quisesse achar que aquilo não fosse pecado, era uma meretriz, não era um crime. Não é. Pecado não era um crime. Mas ele age de forma cruel, maligna com ela, sabendo que é crime pela lei, e é, primeiro, pecado diante de Deus e crime também. A lei vai punir ele. Mas, do que será que ele se valia? Então, ele a descarta. Ela está dizendo, o teu ato é tão insano, é pior do que o teu primeiro. Não me deixa aqui. Ela é uma menina. Verdade. Ela, possivelmente, eu não quero aqui dizer, né, ser taxativa, mas vamos pensar numa menina de 13, 14, 15 anos, 16 no máximo. Era a idade onde as meninas casavam-se. 13, 14 anos, 15 anos. Então, é uma menina. E ele a descarta como se ela fosse um objeto. Tá? Ele não... E aí o texto é muito forte em dizer que muito mais a odiou do que o amor que amara. Não é amor, né? O amor não... O amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é protetor, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso não é amor, é patologia. É uma doença. É, sim. Precisa ser tratado, né? E como foi chegar o tema desse livro, assim? Porque o tema já nos traz uma ideia do que se passa e uma curiosidade. Mas como chegou esse tema? Gente, deixa eu falar pra vocês. O tema, eu pensava, né, Tamar, a princesa que o palácio não protegeu, a casa que deveria guardá-la. Gente, Tamar, ela é uma princesa dose dupla, tá? O avô dela, Talmal, o pai, né, de Maaca, ela é princesa por parte materna e paterna. Ela tem 2 exércitos que poderiam guardá-la. Quem a viola não é um amigo, um inimigo de Davi, é o seu irmão.
No caso de Davi, o filho, né? Isso. O filho de Davi. O palácio, o lugar de maior proteção que talvez, quem sabe, ela tivesse guardas que pudesse guardá-la na porta do quarto, foi o lugar da sua maior vulnerabilidade. Quem deveria honrá-la, porque Amnon, gente, ele é o sucessor do trono, no sentido humano, monárquico, ele deveria ser o primeiro a ser o praticante da lei e da boa moral, porque quando criança ele recebeu toda a instrução da lei. Os meninos iam estudar com 4, 5 anos aos pés dos rabinos, dos grandes eruditos. Se tinha alguém que tinha que protegê-la, era ele. Ele é o sucessor. Claro que o plano de Deus, posteriormente, lá na frente, desde sempre foi Salomão. Desde sempre. Mas ele tinha por obrigação ser o protetor, e não o seu algozes. Então, e até quando, né? Quando o perigo está em casa, o que fazer? Quando a casa que deveria me guardar é a casa de horrores, o que fazer? Quando a figura que eu pensava ser a figura protetora é justamente quem mais me feriu. Então, esse tema aqui me chamou muito a atenção quando Deus falava ao meu coração. O palácio falhou. É forte até de pensar nisso. Falhou. Como se diz, dentro do palácio é onde estava o exército. E foi onde não tinha segurança nenhuma. Tinha exército dentro, tinha exército em cima das muralhas, tinha exército fora. Estavam bem guardados pro inimigo do lado de fora. Mas quem questionaria a recâmara do príncipe? Eis a questão. Verdade. Aí já vou aqui perguntando, tem alguma ideia já de um outro livro? Eu sei que o lançamento, mais uma vez aqui refrisando, é sábado, tá? No finalzinho eu passo o endereço de novo, para quem quiser ir lá pessoalmente adquirir o seu. Mas a gente sabe que ele já tem vendido muitos exemplares, né? O povo tem se identificado com ele. E tem alguma ideia, assim, pretende escrever outros? Já tem nascido, assim, um pensamento, tá já gerando. Tá gerando. Porque é isso, né? Quanto mais você escreve ou pensa, vai nascendo, né? E isso é Deus. Eu só vou adiantar que é uma figura masculina dessa vez. Tá? Um tema, assim, também diferenciado. Mas é masculina dessa vez. Gente, para quem gosta de ministrar, gosta de pregar, conheçam a história do personagem, porque isso enriquece, né, a pregação. Sim. Aí volta mais uma vez a questão do instituto. Entre em contato com institutos, tem interesse em estudar, né? Eles têm o Instagram também do instituto. Sim. Instituto Ictus. O arroba é o Instituto Ictus. Pronto, para você quiser, entre em contato com eles, faça o curso, melhore o seu, como é que eu posso dizer assim, a sua dicção, porque a gente precisa ler para melhorar a nossa fala, melhore o seu conhecimento da história, porque isso vai gerar riquezas, nunca perdas. E tape os ouvidos para aqueles que têm a visão negativa. Sim. Que são muitos, né? Voltando um pouquinho, me disseram assim, não leve perguntas teológicas. Eu disse, não, aí eu faço uma outra mais na frente, a gente traz um assunto, porque a teologia, ela é muito ampla, abrangente, né? Sim. É muito gostoso estudar a teologia, ou melhor, a escatologia. Sim. Me pediram para trazer escatologia. Oh. Tem alguma pergunta no chat? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, tá, gente? A gente tá aqui para responder. Você já falou. Quero agradecer aqui a Barreto Góes Soluções Financeiras pelo apoio. Para vocês que são LOAS, recebe Bolsa Família ou pensionista e deseja adquirir um empréstimo, entre em contato com a Barreto Góes Soluções Financeiras. E mais uma vez, se você deseja diminuir a parcela do seu empréstimo, eles podem estar verificando com o seu banco a disponibilidade. Muito obrigado mais uma vez. Vamos falar mais um pouquinho sobre... Deixa eu ver aqui, como me perdi aqui no assunto. Continuando sobre o assunto do tema do livro, a gente pode explanar mais um pouquinho de Tamar? Você pode revelar mais ou vai deixar só para os leitores? Eu vou deixar aqui só um questionamento para você ter a curiosidade de ler o livro. Será que Tamar, porque a Bíblia não dá uma continuidade? Ela está esquecida pelas igrejas, né? Vamos dizer assim, é uma história que não é raro alguém contar uma história. Porque ela é complexa, ela mexe em feridas de gente grande. Ela incomoda.
ela desperta. E ela vai trabalhar com assuntos complexos. Então, às vezes, é um assunto que é melhor deixar. Que a gente tem, Se não a for gente pra tem tratar outra com personagem cuidado. que passou algo parecido também, né? A Sim. Diná, né? Diná, eu acho que é isso. Né? Ainda tem uma pior. Tem a concubina, né? Lá em Juízes. Também sofreu a noite inteira. E, como se não bastasse, a deixaram né, no limiar da porta, quase morta praticamente. Aí alguém diz assim, e essas histórias estão aonde? Gente, tá tudo na Tá Bíblia. na Bíblia. E a Tudo pergunta na é, Bíblia. por que a Bíblia conta essas histórias? Se são histórias tristes, dramáticas, é porque a Bíblia é um livro real, gente. A Bíblia não é um filme de Hollywood que conta, ai, todos foram felizes para sempre. A Bíblia é um livro real e por ser real, ela mostra a decadência moral do homem. Ela tanto mostra os momentos triunfalistas de vitórias e conquistas, mas ela também mostra a depravação humana, a queda do homem. Então, mostra que ele é um livro real. E aí Paulo diz, olha, quem está de pé, cuide de si. Quem pensa, melhor dizendo, não é quem está, é quem pensa, quem acha, quem acredita que está de pé, cuide de si, para que não caia. Veja os maus exemplos registrados no texto e não repita-os. Então, é um assunto muito complexo. É um assunto para ser tratado com muito cuidado, com muita cautela. E a pergunta que eu faço é, será que a história de Tamar terminou no quarto sombrio? Que o texto termina dizendo que ela ficou desolada na casa de Absalão. Mas eu te convido a ler o livro. E eu creio que hermeneuticamente eu não estou cometendo um erro, nem tampouco uma heresia dentro da perspectiva que trago no livro. Tá? Aqui nós temos a liberdade do parafrasear e da poética, do pensar, da reflexão, desde que haja concordâncias textuais. E eu te garanto, é um livro biblicista. É um livro que nós trabalhamos hermeneuticamente, como se fosse um sermão expositivo, versículo por versículo. Versículo por versículo. Então, é um livro com muita responsabilidade bíblica. Amém. Eu quero agradecer já aqui a pessoa do Alan por ter nos atendido, nos trazendo para esse momento. Eu vou dizer, para mim foi mais uma vez um aprendizado, né? A gente vai aqui partilhando de um podcast, mas a gente vai aprendendo também. Amém. Né?